que só tá começando porque o papo de hoje, gente, tá maravilhoso. E eu confesso que eu tava, assim, muito curiosa e ansiosa para conversar com essa mamãe que, olha, eu até já falei com ela assim, eu acho que a maternidade para ela é tão facinha, tão leve, mas ela já me adiantou que não é bem assim, não é, Ariane? Tem nada de facinho aqui não. Não é fácil? Todo mundo junto na mesma. Sério? É verdade, é verdade. Eu acho que é porque com o tempo a gente vai aprendendo a lidar melhor com as situações, né? Eu acho que maternidade é prática. E aí agora, com 3, as coisas ficaram mais fáceis, por incrível que pareça. Com 3? Gente, pai amado, traduz pra gente, Irene, por que com 3 ficou mais fácil? O que acontece, Cristal? Eu acho que quando eu tive a Elisa, o primeiro, eu queria atender todas as demandas dela. E eu acho que isso acontece com todas as mães. E tem a nossa própria demanda também emocional, que quando vem o primeiro filho, a gente acha que não vai dar conta, né? A gente tá ali com tantas inseguranças em relação àquilo. O puerpério do primeiro é muito difícil, né? Parece aquele... o luto, né? A gente sente, pelo menos eu senti, a maioria das mulheres que eu conversei sentiu também. O luto da mulher, né? Que antes eu era e agora eu não sou mais, e lidar com isso é muito difícil, as inseguranças da maternidade, a criança vai crescendo e você quer atender todas as demandas, que são muitas, e se você não atende, vem a culpa. A culpa do primeiro filho, ela é muito presente, porque você acha, eu tenho só um filho, eu tenho que dar conta. É bem isso, né? É bem desse jeito. Também? É desse jeito. Como é que eu não dou conta de uma criança? Se ela dá conta de 3, eu não vou dar conta de uma? Tem que dar conta. Né? E não é bem assim. Eu também tive um. E eu também tinha as minhas dificuldades, que não eram poucas. E aí veio o segundo, né, emendado com a Elisa, a Elisa não tinha nem 10 meses, eu descobri a gravidez do segundo. E eu queria que fosse emendado mesmo, porque na minha cabeça eles iam crescer juntos, iriam, né, ser muito amigos. Mas mesmo nesse curto período de tempo, era essa a emenda que você imaginava? Era mais ou menos essa emenda mesmo. Eu queria que fosse pertinho. E aí o Edu veio, a gravidez do Edu, fiquei muito feliz e vamos, mas eu não sabia o que me esperava. Na real, né, na prática. E aí vieram 2 anos muito difíceis mesmo. Quando o Edu chegou, aí já veio, a dificuldade não era nem tanto em relação à culpa, ela existia sim, vez ou outra, mas era principalmente pela demanda. Porque aí eu tinha 2 bebês, mais trabalhar fora, mais cuidar da casa, mais isso, mais aquilo. Sério, eu tenho uma foto que eu vou pensar se eu te cedo ela. Não é que eu quero mostrar. Que eu lembro assim, que eu tava em casa e aí eu correndo pra cá, correndo pra lá, meu olheiro assim, os 2 meninos doentes, eu tinha que fazer lista, né, listinha de remédio para os 2, que senão eu esquecia. Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu fazia aquela tabela, Elisa, lá, Prelone, negócio do nariz, eu não lembro os nomes, antibiótico, anti-inflamatório, anti sei o que, sei o que, soro no nariz, não sei o que, aí eu colocava ok, cada vez que eu ia dando, sabe, os horários. Você surtou em algum momento? De sentar, não dou conta, sentava. E aí eu via os meninos dormindo ali, na hora que eles dormiam, eu falava, meu Deus do céu. Aí chorava de culpa. Aí eu chorava. E aí eu queria fazer tudo, né? Eu queria ler pra eles, eu queria atender a demanda emocional, eu queria atender a demanda da saúde. E aí os 2 doentes, eu passava a noite acordada, eu tinha que trabalhar no outro dia cedo, e cedo eu tinha que estar bonita, porque eu tinha que aparecer no vídeo. Então a cobrança foi muito grande. Até que os 2 primeiros anos passaram. E eu senti, assim, que à medida que o Edu ia crescendo, e eles iam brincando, e eles iam se relacionando, os 2, e eu achava aquilo muito bonito, sabe? Assim, de ver eles crescendo um com o outro. E aí tudo fez sentido pra mim, tudo valeu a pena. Naquele momento ali pra mim, eu falei, cara, assim, quando eu observava os 2, né, assim, a relação dos 2, assim, de muita amizade, e eu me sentia pertencida àquilo ali. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena, aquilo que eu passei. E aí nem eu acreditava que eu tinha passado por aquilo. Eu falei, gente, parece que foi fácil. A gente esquece. Ai, credo, depois que a gente... Aí ela esqueceu tanto esse período que veio um terceiro. Mas eu sempre quis ter 3. E eles é sempre 3? Você quer ter mais? Você vai ser então, aí agora que eu tive 3, eu queria ter mais um. Gente, porque assim, assim, Cristal, o que acontece? As pessoas não entendem, mas quem me conheceu antes sabe do vale que eu saí por causa da maternidade. Eu era uma pessoa muito vazia,
muito centrada dentro do meu umbigo, sabe? Eu sempre olhei muito para as outras pessoas, ajudar as outras pessoas era muito de mim, assim, eu sempre gostei de servir. Não é nisso que eu tô te falando, mas a minha vida não tinha muito sentido, sabe? E aí, quando eu engravidei, e aí que eu fui vendo, e aí quando eu entendi o que era a maternidade, eu me entreguei totalmente para aquilo, a minha vida ganhou um sentido que, assim, eu não quero sair disso nunca mais. Tem mulheres que nascem para ser mãe de 2, 3, 4, 5 e querem mais. E tem mulheres que nascem para ou não ser mãe, que é o válido também. Claro. Isso não diminui a mulher. Claro. Ou para ter um. Eu falo que eu sou mulher que nasceu para ter uma e na minha cabeça hoje é uma. E eu vejo que você é uma mulher que nasceu para ser mãe. Por isso que eu brinquei, falei assim, eu acho que a maternidade para ela é tão leve, que ela é tão assim, eu quero ser mãe é tão simples. Mas que não é, hoje, né? Não é que é simples, eu até gravei um vídeo esses tempos atrás falando sobre isso, que ainda tem o seu peso, ainda tem as demandas que nunca vão parar, né? Os nossos filhos vão estar adultos, a Rafael vai estar adulto e você vai continuar se preocupando com ela tendo as demandas. Eu brinco que é igual videogame. Vai passando de fase, aí vem um chefão, aí fica mais difícil ainda a outra fase, aí vem outro chefão mais difícil, aí você fala, gente, vai acabar? Como é que é? Vai crescer, vai ficar melhor, mas não é. Ô, Ariane, eu falo assim, a mulher nasceu para ser mãe, você nasceu para ser mãe, que os seus 3 partos foram naturais. É natural que fala, não é normal, é natural mesmo, em casa. Os 3. E assim, eu vou falar uma coisa, eu vou admitir, eu já falei pra ela, mas eu vou falar de novo. Eu tiro o chapéu, eu babo na força, não vou dizer na coragem também, mas na força de ter 3 partos naturais em casa. O meu foi... Não foi tudo em casa. Não foi tudo em casa, não. Os dois primeiros mas no hospital, natural, os 2 nasceram na banheira. E o terceiro em casa. Mas eu falo assim, o meu já foi aquele normal que você ganha ali a analgesia na coluna, já foi doído. Pancada. 3. Você queria realmente desse jeito? Sim, eu queria desse jeito. Eu queria desse jeitinho. Quando eu engravidei da Elisa, eu comecei a estudar muito sobre essa questão dos partos e tudo. E aí muita gente falava pra mim assim, você, magrinha desse jeito, não passa menina aí não tem caixa, tem nem quadril. E eu, não é isso. Aí comecei isso assim, ia diminuindo a minha expectativa. Falei, gente, será que eu não consigo mesmo? Será que não dá? Mas aí lendo, graças a Deus, hoje em dia existe a internet, né, gente? Né? Se a pessoa quer ser enganada, ela pode ser enganada, mas tem a internet. Se ela quer ser esclarecida também, ela consegue. tem como esclarecer. E aí eu fui olhar na internet, fui procurar. Na época, não tinha muita facilidade em achar, quando analisasse, você vê, um passado não muito distante, né? Não tinha facilidade em achar doula, não tinha facilidade em achar médicos que atendiam pelo plano e que topavam. Então, eu estava com 6 meses de gravidez e eu ainda não tinha encontrado meu médico. Eu ia no médico, aí o médico fazia um comentáriozinho assim, por exemplo, eu me lembro de um que falou assim, doutor, eu quero falar de parto normal, né? Doutor, isso e tal, vamos, o que a gente pode fazer, porque eu quero parto normal. Ele, não, cuida do enxoval, é muito bom cuidar do enxoval. Do parto, pode deixar que eu vou cuidar, porque não preocupa com isso não. E eu, não vai ser do jeito que eu quero. Eu vou cair na faca com esse médico. Passei para outro médico. E aí esses comentários que diminuem, sabe, que tiram aquele brilho do momento, a mulher quer falar de parto, o médico quer mandar ela sair logo porque ele já tem que atender outro. Nada contra, nada contra. E nada contra também, que eu acho que todo parto importa. Sendo ele cesárea, sendo ele normal, sendo ele com analgesia, sendo ele sem analgesia, mas a mulher e aquilo que a mulher passa e aquilo que a mulher enfrenta para ter aquele filho deve ser respeitado. Uhum. Então, do mesmo jeito que eu gostaria de ser respeitada naquele momento pela minha escolha e que eu recebi muitas críticas, inclusive dentro da minha família, eu também queria que essa é uma vontade de falar para as pessoas, exijam que o seu parto seja respeitado. Porque a pessoa que passa por uma cesárea, ela não tá ali brincando, não. Ela tá com a barriga cortada ao meio ali, para sair o bebê dela. Não existe aquela coisa, foi cesárea, foi fácil. Não foi fácil, não. Ela teve que cuidar de um recém-nascido com a barriga cortada. Então, assim, dói, sabe? É a barriga dela.
Então, eu tive que passar pelas dores, é uma escolha minha. Então, vamos respeitar mais as escolhas das pessoas. E fica também puxando aquele gancho que você falou de quantos filhos a pessoa quer ter. Gente, deixa a pessoa ter o filho que ela quer ter. Quem que vai cuidar? Não é? Você não vai cuidar do seu, da sua? É meu, amor sou eu, quem manda nele sou eu. É bem isso, né? Ué. Então, quer ter 3? Quem vai cuidar, minha irmã? Não é? Eu admiro porque quando dá coragem, mas quer ter natural, eu acho lindo, mas eu não aguentaria aquela dor ali. Qual que você sentiu mais dor? Qual que você achou mais difícil? A dor, ela foi igual nos 3, assim. Mas foram momentos totalmente diferentes, né? O da Elisa... Era o primeiro, né? Era o primeiro. Existia um medo, porque eu lembro que eu meio que virei um ativista no Facebook. Não era nem no Instagram. E eu falava de parto normal todo dia no Facebook, porque eu queria falar para as pessoas, eu vou dar conta desse negócio. E aí... Você meio que queria provar, né? Tipo, eu quero, é isso que é bom e tal, e meio que virei um ativista, assim, da causa, sabe? E aí, me vinha na cabeça, né? Gente, se eu não der conta desse negócio, eu tô lascada. Falei tanto desse trem, se eu não der conta, lascou. Mas foi. Deu conta. Deu certo. E aí tive uma ótima assistência, que eu acho que é isso que as mulheres que querem, né, ter um parto normal, tem que ter uma assistência, tem que ver um médico que está de acordo com aquilo ali. E a mulher que quer ter cesárea, gente, hoje em dia cesárea pode e deve ser humanizada. Não precisa ser uma aquela porque coisa é cesárea. automática. Não precisa tirar o filho da mulher, né? A não ser que ele precise ser levado para um lugar mais especial para receber algum tipo de atendimento. Mas dando tudo certo, tá tudo certo. Pode ficar ali com a mulher, acabou de ter cesárea. Então tudo é informação. É buscar mesmo ali uma equipe que vá de acordo com o que você quer. Eu acho que é por aí. Eu falo que é, porque eu, graças a Deus, eu consegui uma médica e foi a primeira, foi assim, de primeira. Eu falei, olha, eu quero parto normal. Mas o normal, normal. Aí ela falou, não, beleza, chegar na hora, der certo. Mas eu falava sempre também, chegou ali, tô tentando normal, viu que não deu? Mete a faca e arranca, porque o que importa é o bebê nascer com saúde. Claro, é isso. E você tava falando até em relação aos partos, assim, a diferença deles, né? Aí veio o Edu, a gente teve alguns probleminhas em relação ao hospital, essas coisas, o que atrapalhou um pouquinho o trabalho de parto, mas foi bacana, deu tudo certo, nasceu na água também. Aí o terceiro já foi mais rápido. O terceiro eu achei que não estava engrenando, as contrações vinham muito espaçadas, mas eram contrações intensas, né? E aí a gente tava dentro do banheiro, eu sentindo dor, os meninos tinham acordado e eu não queria gritar na frente das crianças, porque eu não queria que fosse uma coisa assim traumática. Imagina a Elisa ali, eu... Eu não queria isso. Eu queria que fosse uma coisa plena, né? E eu pensava, gente, como que eu vou ficar plena na frente? Não dá, né? Mas eu acho que eu até aguentei muito, assim, não gritei. Ufa. Aliás, eu gritei na hora que nasceu. Porque foi quase que um... E eu... Nasceu. Aí a Elisa fala, se você perguntar pra ela, ela fala, a mamãe gritou. Aí a gente escutou o Henrique chorando, tipo, nasceu. Ai, credo, gente, que tudo. Então acho que ela não, graças a Deus, foi uma experiência bacana pra eles, sabe? Porque eles chegam depois e... Já veio o irmãozinho veio o irmão ali, né? E aí eu tô chorando, todo mundo emocionado. Ai, eu acho tão lindo. Depois que a gente passa por esse momento do parto, a gente acha tudo lindo, né? Aquela coisa maravilhosa, aquela emoção. Porque a gente lembra do que aconteceu. Eu lembro, a hora que a Rafaela sai, que eu falo, doutora, eu quero pegar ela, eu quero encostar nela. E que ela veio, e a Rafaela não chorou de imediato. A gente tem aquilo na cabeça, né? O bebê tem que nascer chorando. E a Rafaela, tipo, meio que demorou um pouquinho. Doutora, ela não tá chorando. Eduardo nasceu dormindo. A médica olhou e falou assim, calma, peraí, quer ver? Aí a hora que encosta nela, deu uma mexidinha, ela... Uma emoção gostosa, falou assim, oxe, saiu de mim essa coisinha? Né? Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você sofre com isso. Não te critica muito? Critica assim o fato de você ter 3, o fato de você falar que quer ter 4, o fato de você ter tido um parto natural, as pessoas te criticam. Você costuma receber essa crítica, principalmente em rede social? Até que na rede social nem tanto, porque as pessoas que me seguem, né, elas já chegam sabendo um pouco assim, já chegam, já interagem ali, já vêm, né, e a resposta na rede social é muito boa.
Eu acho que agora, eu recebi um pouco de críticas, assim, quando eu engravidei do terceiro, né? Então, algumas pessoas falaram assim, agora... Parou, né? Fechou a fábrica. Né? Fechou a fábrica. Chegaram a me perguntar, seu marido queria? Aí você mentalmente responde assim, não, pulei em cima, fiz obrigado. Eu coloquei uma arma na cabeça e falei, engravida aqui. Tipo isso. Mas queria sim, viu, gente? E aí, essas críticas, assim, esses comentários, fecha a fábrica. Quando eu abro caixinha de perguntas, uma das mensagens que mais chegam pra mim, assim, você vai fazer cirurgia? Ou você fez laqueadura? Gente, que palavra feia, né? Eu acho. Laqueadura. E laqueadura são duas palavras que não deveriam se usar com mulher grávida, com mulher que não quer engravidar. Não são bonitas. Aí a Mariane Ferreira até esses dias postou no Instagram dela, falando que ela não faz laqueadura porque a palavra é muito feia. Tô com ela. Você fez algum método? Vai fazer? Como é que é? Então, nós estamos no método convencional, né? Encapando. Mas, né, vai que cola. Mas você não tem medo, não? Que ninguém me escuta. E não, minha irmã. Se acontecer, não recebe. Não, menina, eu com anticoncepcional, aquele injetável, que é de 3 meses, eu vi, todo dia eu falo assim... Esse dá pra engravidar, hein? Ai, nossa senhora. Já fiquei sabendo de gente que engravidou com esse merda aí, viu? Ó. Para que tem, vai fazer 1 ano que tá dando certo, pelo amor de Deus. Mas eu tô de lá falando assim, não, mas é tal data, não, tô dentro do requisito. E eu quero colocar o chip, porque eu tentei o Mirena e não deu certo. Eu tentei o Mirena 2 vezes e não deu certo. No meu corpo não aceitou. Então eu quero ver se eu coloco o chip, mas e o medo também de colocar o chip, o trem dá errado. Falei assim, não sei, se o anticoncepcional tá dando certo, eu continuo, vai que eu ponho o chip, o trem dá errado. E você vai na cara e na coragem. E aí eu coloquei, falei, não tem preparo para emendar o outro, né, o terceiro, assim, junto com o Eduardo e a Elisa. Aí eu usei o DIU de cobre. E eu passava mal demais com o DIU de cobre, porque o fluxo aumentou demais. Entendi. E o fluxo sanguíneo. E aí eu ficava, tipo, 10 dias menstruada. Ai, credo. Era horrível. 3, 4 já é péssimo, quem dirá 10. E aí eu não quero voltar para esse método. Se eu colocar, eu devo colocar o Mirena. Mas ainda não tô tendo tempo, minha irmã, de ir lá, de buscar esse trem, de colocar e aí... Tempo. Como é que a Ariane divide o tempo dela? Repórter maravilhosa. Isso aí é indiscutível porque é divina. Repórter, mãe, esposa, dona de casa. Agora grava vídeos aí na internet pra gente. Como é que você divide seu tempo? Eu não tenho tempo pra dividir o tempo. Boa, né? Perguntar pra mãe de 3 filhos, trabalha fora do tempo. É igual quando fala assim, o povo, você tem que programar o seu tempo. Eu não tenho tempo de programar meu tempo, gente. Que hora que eu vou parar pra programar meu tempo? Mas enfim, sabe o que me ajuda muito, de verdade, agora falando? A rotina das crianças é muito estabelecida e eu sou bem chata com isso. Vivo falando disso na rede social também. Gente, faz rotina, porque a criança, depois que tá acostumada com aqueles horários ali, ela segue o horário e fica muito mais fácil de lidar com as questões. Então, o Henrique já está bem estabelecidinho na rotina dele. Tanto que se a gente não segue isso por um motivo ou outro, que atrasa o banho ou que vira, né, não coloca ele para dormir na hora que ele está acostumado, ele reclama. Ele chora e ele já começa a coçar o olho, e você vê que ele está pedindo para ir dormir, para tomar banho dele e dormir. À noite a mesma coisa, então isso tem me ajudado um pouco a fazer minhas coisas. Aqui as crianças dormem cedo, eu acho isso importantíssimo, criança dormir cedo, até isso não é eu que estou falando, são estudos que a criança ela precisa dormir cedo para se desenvolver bem, questão de crescimento, questão de psique, questão até do próprio comportamento. Então estou fazendo certo com a Rafaele. E assim, não é bom que a criança durma tarde. E por outros motivos também. Você vai ter um momento ali com o seu esposo. Bem, né? isso. Após isso. Então, se você estabelece essa rotina, igual, por exemplo, aqui, horário à noite, o que a gente faz? 6 horas da noite, né, quando começa a virar ali tarde para a noite, eu já estou começando a organizar a questão da jantinha deles, de já dar a janta, de já subir os dois para tomar banho. Então, a Elisa hoje já toma banho sozinha. O Eduardo eu deixo tomar banho sozinho porque eu quero que ele aprenda, mas eu dou aquela guaribada, que ele ainda tem 4 anos. O cabelo dos dois, quando precisa lavar, sou eu que lavo, porque eu acho que eles ainda não conseguem lavar bem. Mas o Henrique, 7h30 o Henrique tá dormindo. Rafael, 7h30 ele tá dormindo. Deu a noite, fechou a luz ali. O olhinho já começa? Ele já tá e ele dorme, 7h30 ele tá dormindo. Os meninos até 8h30 no máximo.
no máximo. Então a gente toma banho, escova dente, que eles jantam, e aí depois a rotina é tomar banho, escovar dente, deitar, ler uma história, a gente conversa ali um pouquinho e Aí é a hora que você tira o tempinho pra você, né? Aí 8h30 da noite eu tenho meu tempo, então das 8h30 até as 10h30, 11 horas da noite, eu tô criando, tô escrevendo, tô lendo, né? Ter o meu momento, aí é o momento que eu e meu esposo a gente vai comer juntos, então se a gente vai jantar, a gente janta juntos, se a gente vai comer um lanche, e você tá tendo um momento com seu esposo, você tá ali tendo seu momento também. É bem isso. Legal isso, eu gosto disso. Respeito, cada família tem seu padrão, cada casa tem sua rotina, né? Mas a questão de dormir cedo é pra mim aqui em casa, eu não abro mão não. Ariane, você amamentou os 3? Os 3, estou amamentando o Henrique até hoje. Minha história com a amamentação é uma história muito profunda e me mostrou assim um outro lado, sabe, meu, de força mesmo, assim. Eu me sentia muito acolhida com os meus filhos naquele momento. E então eu prossegui com isso durante muito tempo com a Elisa. A Elisa ela foi até 2 anos e 3 meses. Então, eu engravidei do Eduardo, ela tinha 1 ano e meio. E ela gostava demais desse peito dela. E aí, como é que você ficava com os 2 ali? Um aqui, uma outra ali? Foi luta. Mas nós prosseguimos. Haja leite. Não, eu tinha muito leite. É? De verdade. Ainda bem, né? Graças a Deus. E aí a Elisa mamou bastante, eu amamentei ela grávida, não tinha essa história de que vai tirar a força do bebê. Tanto isso é mito, que a Elisa nasceu, que era só pra ela, né? Como se diz, a força toda do corpo só pra gestar ela. A Elisa nasceu com 2,935 kg. Eduardo nasceu com 3,5 kg. Ou seja, a irmã mamou tava o leite recebendo do dele mesmo ali, jeito, tava sendo gerado, tava sendo do mesmo jeito, e a Elisa mamando, né, em mim. E aí, Eduardo veio, falei, não vou desmamar ela não. Tanto que tem uma foto minha com os 2 ali, mamando, ela grandona e ele por cima dela, assim, sabe, muito bonitinho. E eu gostava, não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, eu gostava daquele momento, de dar o mamar pra ela. E aí foi assim durante quase 8 meses, eu amamentando os 2. Quando eu decidi desmamar a Elisa, porque ela já estava com 2 anos e 3 meses, já estava grandinha, né? E assim, eu estava muito magra, eu precisava ter um outro tipo de relacionamento com a Elisa, né? Não precisava ser só mamando. E aí foi um desmame muito gentil, foi legal. Ela aceitou assim, bem, viu o irmãozinho ali mamando e ela não mama mais? Sabe que a Elisa, se conversar com ela entende muito, desde bebê, assim. Ela é muito, muito, muito inteligente, não é papo de mãe. E aí eu conversei com ela, o desmame dela, assim, eu marquei a data, eu ia mostrando pra ela todos os dias no calendário, eu nem sei se ela entendia aquilo de dia, eu acho que não, porque era muito novinha. Mas eu marcava, tal dia, vai ser aqui, a gente já tá chegando no dia que vai dar tchau pro mamá. E aí eu fiz o tchau do mamá, até chegar no dia que nós marcamos, a gente fez um bolinho assim, pequenininho, cantou parabéns ali pra tchau mamá, e ela deu tchau pra esse mamá, fez a última mamada dela, tem uma fotinha registrada, nós duas assim, com a mãozinha uma dada pra outra, e aí deu tchau pro mamá. Teve algumas recaídas em que ela pediu pra mamar, na verdade ela chorou muito, eu aguentei firme, e ela babou mamá, mamãe babou. Isso tipo uns dias depois que ela viu que o negócio era sério, esse tchau mamá não era festa. Tadinha. Ai. Mas era necessário naquele momento. Chega um momento que... E aí eu teve um dia, né, que eu deixei ela mamar, aí ela não sabia mais mamar. Tipo, já tinha uma semana ou 2, não sei. Ela colocou a mão, a boca no peito e ficou... Sabe? Aí ela olhou assim pra mim, aí você quer mamar mesmo? Aí ela... Eu lembro da carinha dela, aquele olhão, né? Que eles todos têm o olhão grande, parecido com o meu. Aí ela não mamou mais, assim. O Henrique, você tá tirando leite quando você vai pra TV? Fiz isso até 6 meses. Eu até já falei isso pra todo mundo, acho que não tem problema nenhum eu falar aqui publicamente, né? A minha volta de licença dessa maternidade foi muito difícil pra mim. Para a pessoa que deu mamar durante tanto tempo para 2 crianças, dessa vez meu leite secou mesmo por causa do meu emocional. Mas assim, a gente acaba, né, pontuando as questões, e aí
volta, né? Consegue se estabelecer de novo emocionalmente. Gosto muito do que eu faço, amo o que eu faço. E faz bem feito. Ai, obrigada. Amo a Record, gosto de trabalhar lá demais. É um lugar que me acolheu, né? Eu cresci muito dentro da Record como pessoa também, como profissional. A minha prioridade hoje, meus filhos. Então, o que eu tiver que fazer por eles, eu vou fazer, mas é claro que o financeiro conta. Hoje em dia isso também vai dar qualidade os filhos pra eles, né? Tanta prioridade que a gente trabalha por eles. Por eles. Porque, por tipo eles. assim, eu trabalho Lógico. pra dar uma vida boa, eu trabalho pra poder dar as coisas, eu trabalho pra poder pagar as contas e eles viverem bem e eles terem as coisas. Então, acho que eles acabam sendo tanta prioridade que a gente fala assim, eu vou trabalhar bonito, bem feito, fazer bem feito, pra poder dar a vida boa deles. E assim, tanto isso uma realidade que antes eu trabalhava por uma realização pessoal minha e dinheiro, porque eu queria comprar as coisas pra mim, porque eu queria comprar as coisas pra minha casa, porque eu queria crescer profissionalmente, né? Ter aquela coisa, tudo eu. Hoje não, é tudo eles. Né? Se eu levanto cedo, se eu arrumo força, se eu tô, né, fazendo o meu melhor lá na empresa, porque eu quero permanecer ali, é por eles, né? Claro que o profissional ficou em segundo plano, mas é por eles ainda. Mas ainda continua em segundo plano maravilhoso. E aí, o nosso papo tá maravilhoso, você sabe que pode render muitas horas e horas. O pessoal já tá acostumado, né? Eu converso pouco, a Ariane também conversa pouco, isso aqui renderia horas e horas de bate-papo. Mas a gente tem que encerrar. E eu queria encerrar com dicas, conselhos, tudo que você pudesse falar para as mamães que estão assistindo a gente. Como você disse, para as que vão engravidar, para as que estão grávidas, para as que são mãe de 1, de 2, de 3, que quer ter 4, quer ter 5. Eu queria que você deixasse a sua mensagem aí para essas mamães. É justo que aquilo que muito vale, muito custe. Então, o que eu quero falar para as pessoas é que não caiam nas artimanhas da facilidade. Tá vendo ali que tá difícil, que tá oneroso, né, pessoalmente falando, que tá tirando seu sono, que você se preocupa, que você se desgasta, tá tudo certo. Graças a Deus, tá assim porque você se tornou mãe. E não é qualquer coisa que tá ali na sua mão. Muito custa aquilo que muito vale. Então, é essa mensagem, assim, eu até arrepio falando, sabe? Porque durante muito tempo, até mesmo na maternidade, eu encarava algumas tarefas como, ai, acredito, vou fazer isso de novo, não, hoje não. Depois de um certo tempo, né, que eu falo até que maternidade é prática, eu comecei a ver essas tarefas como bênção, como a vida acontecendo, né? Se eu tenho isso para fazer, é porque eu tenho essa criaturinha linda aqui, que é meu filho. É bem isso. E é isso que a gente tem que fazer. Imagina se Deus tirasse de mim essa tarefa. Misericórdia. Não quero isso. Então, a gente consegue encarar a maternidade com mais amor quando a gente pratica esse amor. E o nosso amor é nas atitudes. Não é só de falar, eu amo meu filho. Não, mas o que você está fazendo com esse amor? Então é praticar e mostrar para ele que é o seu melhor e é se doar. Gente, a vida da gente é se doar. É se doar, é se desgastar mesmo, é terminar o dia como um limão amassado. Eu não estou romantizando a exaustão, não estou. Mas é através disso que o seu bem mais precioso vai ser criado. Ou você vai ficar deitada no sofá vendo as coisas acontecer. Deixar seu filho comer skinny o dia inteiro, dormir sem escovar dente. É assim que você vai querer? Não é. Então a gente tem que arregaçar as mangas. Quando os nossos filhos crescem bem cuidados, em todos os sentidos, a gente engrandece também. E eu acho que o sentido da vida está nisso. Então tá aí. Seja mãe. Se não vai ser mãe, Tudo vai bem ser também. grande também. Tá tudo bem também. Queria agradecer por você aceitar meu convite. Amei nosso bate-papo. Obrigada. Eu sei que daqui a um tempo vai render outro bate-papo. Pode ter certeza que a gente vai deixar Estou agendado à disposição. Adoro. Obrigada, de muito sucesso. E você é uma mãe maravilhosa. Você também. Ai, obrigada.